Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de espanhol aqui pelo CPC. É um prazer enorme recebê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Galerinha, na nossa aula de hoje nós iremos trabalhar os contextos que estão relacionados ao estudo do texto argumentativo. Você vê aí que na nossa apostila, o nosso livro, é o nosso capítulo de número 4, nós iremos trabalhar as questões que estão relacionadas a este tema de hoje. Tá certo? Bom, para começar a nossa aula, aquela nossa mensagem de todos os dias, de todas as manhãs, de todas as nossas aulas de espanhol. E a mensagem que vai hoje é essa para você que está aí lutando até chegar ao teu tão sonhado curso. Aqui está a nossa mensagem de hoje. A persistência é um caminho do êxito, ok? Então, continue persistindo. Está faltando pouco tempo, então revise o que tem para revisar, porque nós temos certeza que você no final aí chegará ao teu tão sonhado curso, tá bom? Então, como a gente falou, hoje na nossa aula a gente vai fazer o estudo sobre os textos argumentativos, a questão do texto argumentativo em si. Dentro desse contexto a gente vai estudar sobre a organização e a sua estrutura, né? A gente vai explanar a questão dos temas, a identificação que nós temos em relação a isso. E a gente vai responder algumas questões estilo Enem aqui em relação a esse conteúdo, beleza? A competência que gera esta aula é a competência de número 2, aquela que rege a língua estrangeira moderna na prova do Enem, te pedindo aí que você tenha acesso a tecnologias, a culturas, informações e até mesmo grupos sociais. E também vamos falar sobre a habilidade número 6, que é falando sobre os textos informativos, onde você busca acesso às informações, culturas, tecnologias e os demais variados tipos de assuntos e temas que nós podemos ter dentro desse contexto. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Professor, o que é que nós temos aí em relação ao texto argumentativo? Bom, gente, em relação ao texto argumentativo, a gente precisa saber que esse tipo de texto é um texto onde o argumentativo da questão, né? O que vai estar gerando dentro desse contexto é a questão de algo que é dissertativo, né? Ou seja, você vai fundamentar ideias e opiniões, né? Principalmente as questões dos argumentos que você tem para persuadir a questão do leitor. Então, a questão da utilização desse texto argumentativo, de persuadir, ou seja, você vai utilizar informações. Lembrando, como são textos informativos, são informações que têm que ser o quê? Verídicas. As informações não podem ser ainda pesquisadas, ainda produzidas. Elas têm que estar completas e concretas dentro do contexto. Além disso, gente, para essa persuasão a gente precisa lembrar que pode ser usado exemplos, você pode usar infográficos, estatísticas, você pode fazer comparações. Tudo isso para que haja uma grande consistência em relação à argumentação que será utilizada dentro desse contexto. A partir daí, gente, a gente pode fazer uma interpretação de um texto argumentativo, né? Ele sempre vai estar relacionado a quê? A fundamentar os termos, né, que em mente um argumento geralmente vai possuir, né? Ou seja, vai ser um conjunto de informações interligadas entre si. A partir daí nós temos a utilização do que nós temos e que nos compete em relação ao contexto relacionado aí à questão dos textos argumentativos. Beleza? Então vamos seguir. O que a gente precisa saber então, professor? Bom, galera, a argumentação ela é usada em uma grande variedade de textos, especialmente em textos científicos. Textos esses que são muito cobrados na prova de espanhol, como nós vamos ver aqui no nosso material já algumas questões relacionadas a isso. Com textos filosóficos, ensaios, em oratórias políticas, oratórias judiciais, textos jornalísticos de opinião, que são colocados lá na habilidade que nós vamos desenvolver, que é a habilidade de número 6, e algumas mensagens públicas, principalmente quando nós precisamos utilizar aí a questão das campanhas, né? As campanhas governamentais, né? Quando a gente fala das campanhas governamentais, a gente pode lembrar aqui que a gente pode trabalhar a questão de vacinas, né? A gente pode também trabalhar as questões que estão relacionadas ao contexto de alguma campanha,
Campanha, por exemplo, essa, o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo que passou. Então são campanhas governamentais aí que são relacionadas a esse contexto de informar e de argumentar sobre determinado tema, ok? E aí, professor, além disso, o que mais nós podemos ter? Galera, a gente também tem que lembrar que essa questão da argumentação é muito utilizada na linguagem oral. Então, além de aparecer com frequência nas conversas cotidianas, né, é também a forma dominante em debates, colóquios e mesas redondas. Uma coisa que é bem interessante para nós, gente, e que fica dentro do nosso contexto, é a questão da linguagem oral. Professor, onde é que a gente tem isso? Lá na questão da habilidade número 7. Lembre-se, você não vai fazer nenhuma prova de proficiência, mas ele precisa saber o quê? O uso social do idioma. Então lá você pode ter isso através de charges, cartoons, tirinhas, personagens aí que vão fazer a representatividade dentro do contexto, né, onde nós temos a habilidade de número 7. Você pode ter as argumentações, você pode ter as conversas cotidianas que são colocadas dentro do contexto interpretativo aí da habilidade de número 7, ok? E aí, professor, além dessa questão de a gente saber que ele cai em textos científicos, questões filosóficas, questões de oratória, forma dominante em debates e colóquios, o que mais que a gente pode saber e o que mais pode ser cobrado aí para a nossa prova do Enem em relação aos textos argumentativos? Bom, a gente tem que lembrar da sua estrutura. Quando a gente fala da estrutura de um texto argumentativo, você já lembra logo. É um texto, onde a gente aprende nas aulas de interpretação de texto e de redação, que vão ser focados naquelas 3 formas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É basicamente isso, pessoal. Quando a gente fala em um texto que vai estar organizado nessa estrutura, no caso do texto argumentativo, ele vai ter basicamente a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aí, cada um desses traços, ele vai trazer algumas informações, né, importantes. Por exemplo, quando nós falamos aqui em relação às colocações que são feitas aí para a introdução, nós não podemos deixar de lembrar que, nesse contexto da introdução, nós podemos ter o que, professor? A gente vai ter sempre o texto argumentativo, em que apresentamos o que? O assunto, o tema a ser tratado. Né? E aí, a partir daí, gente, nós fazemos o que? O desenvolvimento a respeito desse determinado assunto. Quando nós encontramos dentro desse contexto, gente, é importante você lembrar, a questão, ela sempre vai gerar informações a partir do quê? Do tema que será explorado. Esse tema, gente, ele vai puxar colocações e vai puxar informações que vão estar sendo cobradas aonde? Nas questões da nossa provinha. Então fiquem muito atentos. Geralmente, quando nós não temos o título, o tema central vai estar exposto aonde, professor? Na introdução. A partir dali, nós já podemos saber aquelas colocações, aquelas contribuições que nós aprendemos na nossa aula invertida, né? Da só de interpretação de texto, as questões. O que a gente precisa lembrar, professor? A gente precisa lembrar, pessoal, que dentro desse contexto é preciso que você use aquela técnicazinha. Você faz a leitura apenas do enunciado da questão, vai na introdução para você desenvolver o tema e a partir dali você já encontra aquilo que a questão vai ser pedida dentro do contexto lá da interpretação. Então é muito importante que quando você faça a leitura da introdução, você já assemelhe diretamente a questão que vai estar sendo cobrada dentro da questão. Aí a questão que vai abranger a prova do Enem, a prova da UEMA ou qualquer outra eventual prova que você venha fazer aí de vestibular. Tudo certo? Pois muito bem. Alguém pode estar se perguntando assim, professor, quando a gente fala da introdução, a gente pode fazer também uma relação, por exemplo, com o título e o subtítulo? Podemos. Quando esse tipo de texto argumentativo ele apresenta o título e o subtítulo, ele também vai te trazer informações sobre esse tema.
ou aquilo que você já pode pensar, aquilo que será o ponto central. Lembre-se, muitas questões do Enem, vocês podem perceber já as que nós fizemos, as questões de revisão, elas são sempre geradas em relação aos textos informativos. Nós sempre temos algumas informações geralmente relacionadas diretamente ao tema central, o que facilita aí a nossa interpretação apenas pela leitura da onde? Da introdução do nosso texto. Ok? Muito bem. E aí, professor, a partir daí? Bom, galera, a partir daí nós temos a colocação do nosso desenvolvimento. Este desenvolvimento, pessoal, ele é muito utilizado, ele é muito colocado dentro das atribuições que são feitas aí para o nosso contexto interpretativo, onde nós vamos desenrolar, nós vamos trazer informações aí que podem ser relacionadas a gráficos, a pesquisas, a informações científicas em relação ao nosso tema. Então, é a partir daí, gente, que nós temos a chamada argumentação propriamente dita. É através daqui, pessoal, que nós teremos o quê? Será correspondido, aos desdobramentos da tese apresentada. Então, é a partir do desenvolvimento, que nós teremos aí aquele tema que será exposto na introdução. É a partir desse desenvolvimento que nós iremos fazer o quê? Todo o discorrer das informações, não é isso? É por isso que ele é chamado de quê? Ele é o coração do texto, professor. Então, isso faz com que a gente tenha o quê? Nós temos em cada parágrafo, em cada informação dada, em cada linha dada pelo desenvolvimento, nós podemos ter aí algumas contribuições e podemos ter algumas informações que podem vir de vários outros textos ou de várias outras formas, de vários outros segmentos que vão complementar essas informações. Nós podemos fazer uma comparação desse desenvolvimento, pessoal, com aquele gênero textual que nós estudamos lá em maio, a questão do gênero textual informe, que é muito ligado aos infográficos. Você lembra que a partir dali nós temos sempre uma pesquisa. Essa pesquisa ela vai ter termos científicos e essas colocações elas são atribuídas dentro daquele contexto que é exposto no chamado texto argumentativo ou também do texto informativo, não é isso? Então, a partir daí a gente pode entender o quê? De um modo geral, cada argumentação em defesa da tese geral de quê? Do texto corresponde a quê? A um parágrafo. Então, é muito importante você sempre lembrar. Na introdução, eu vou ter o quê? O encabeçamento do meu tema. No desenvolvimento, eu vou ter informações, eu vou passar colocações, vou apresentar algumas teses para complementar o meu texto e a partir dali eu vou ter o quê? As informações que são necessárias para desenvolver a argumentação que será exposta dentro daquele texto. E aí, pessoal, nós chegamos aqui na nossa conclusão. Conclusão essa que é aquela que vai fazer o quê? Ela é a parte final do nosso texto, é aquela que conclui, como o próprio nome já coloca, E aí, pessoal, nós fazemos o quê? Sempre uma retomada à tese central, ao tema central, só que agora nós temos o quê? O respaldo dado pela argumentação feita onde? No desenvolvimento desse texto. Então, é de suma importância que nós saibamos fazer sempre essa relação. Então, quando vocês forem responder as questões, você sempre vai estar ligado que ele vai trazer argumentos, aonde essa conclusão ela faz um fechamento, em relação a quê? Ao tema central que está sendo exposto nesse contexto. Olhe só este exemplo que eu estou apresentando para vocês aqui em relação à colocação de quê? Do texto argumentativo. Veja só, nós vamos falar sobre a questão da publicidade. Já temos aqui o tema colocado já bem na introdução. A partir daí, nós vamos desenvolver argumentos, teses baseadas em várias situações, onde nós podemos fazer a verificação de quê? Das informações que serão dadas à publicidade e geralmente relacionado a um tema específico, a esse temazinho, um subtema, alguma coisa que seja, por exemplo, publicidade voltada para as campanhas governamentais,
as publicidades feitas para as questões de propaganda infantil, as questões de propagandas falando sobre bebidas. Então é sempre importante essa questão do tema central e aquilo que será discorrido no desenvolvimento em relação a algum subtema desse tema central, ok? Então, que a missão da publicidade é potencializar o consumo de determinados produtos, servindo-se de textos e imagens para tentar captar ou ao potenciais compradores, é algo que é óbvio e assumido. Então veja só, na própria introdução que nós já fizemos aqui a leitura, nós já vimos aí que o tema está ligado mesmo à publicidade de uma maneira geral. Que para ele se sirva de estereótipos que agradam a imagem da mulher, reduzindo-a a um mero objeto sexual ou a uma caricatura do que se entende por ama de casa. O que seria ama de casa, professor? É a famosa dona de casa, ok? É algo que muitas mulheres não assumimos. E, além disso, nos indigna, ou seja, está colocando o quê? A publicidade com relação a estereótipos feitos para o quê? Para as mulheres. Recentemente, 2 anúncios que aparecem neste jornal nos mostram as mulheres bem como uma ama de casa, ou seja, como uma dona de casa agressiva, com rolos, né? Rolos seria o quê? Aqueles rolos de fazer massa, né? Rodilho, né? Que seria mais ou menos aí o quê? Aquelas proteções, né? De você fazer a utilização de limpeza doméstica. E um sartén. O que seria sartén, professor? Uma frigideira. Nas mãos, com um gesto ameaçador, para anunciar uma assinatura, né, de puros, bem como um ser o quê? Diabólico. Então veja só, ele fez a propaganda da mulher como uma dona de casa, né, com uma assinatura de mulher pura, né, inocente, mas com o quê? Com um ser diabólico. Isso sim, extremamente atrativo, com uma serpente na mão que ameaça a seguridade do pobre varão para anunciar um carro. Varão aqui para nós, gente, pode ser colocado aí como o quê? Como um homem, né? O homem chefe do lar, ou a palavra barão, ou varão, como se diz em português, pode ser utilizada também para fazer uma referência àquele filho que é o mais velho, tá bom? Então, veja só, que passa com a imaginação dos publicistas ou dos publicitários? O que passa com o intuito da mulher e o seu observatório da publicidade? Então, veja só, nós temos aí um texto onde ele mostra a questão da publicidade, aonde ele utiliza de várias informações, né? Ele utiliza de determinadas caricaturas para fazer o quê? Para chamar a atenção para aquele determinado produto. Então veja só, nós tivemos aí a argumentação, né, em relação a quê? As propagandas que colocam rótulos nos estereótipos das mulheres. Ou colocam sempre como mulheres donas de casa, mulheres zangadas ou mulheres puras, né? Ou coloca sempre como um mero objeto sexual, ok? Então veja, nós estamos vendo aqui na prática como é que se desenvolve a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de um texto aí que nós chamamos de argumentativo, ok? Muito bem. Então agora o que nós vamos fazer, professor? Nós vamos praticar. Gostaria de convidar vocês a abrir o nosso livro aí, o nosso livro 4, né? No capítulo de número 4, basicamente na página de número 297. Aqui nós temos uma questão do Enem, uma questão que nós já fizemos em algumas atividades no nosso mini simulado, porém é um tipo de texto argumentativo que nos vai trazer algumas informações em relação ao contexto que será trabalhado, ao contexto que nós estamos trabalhando aqui na nossa aula. Então vamos lá. El papiloma humanus, o vírus papiloma humano, também é um problema de hombres. Para alguns homens, o vírus del papiloma humano, HPV, é algo muito lejano. Professor, o que significa essa ideia de lejano?
para eles é algo que distante, longe, né? Se olvidam, ou seja, se esquecem de que eles também se infectam e de que, ao contagiar-nos, nos estão regalando, ou seja, presenteando, né, um passaporte mágico alcance cérvico uterino, segunda causa de muerte entre as mulheres de México. Então veja só, para o homem ele coloca aí que para eles o HPV parece que é algo distante, né? Mas é um problema também, né? Porque eles também podem ser infectados e ao passar para a mulher eles podem causar o chamado câncer de colo uterino, né? Incluso me ha tocado escutar em boca, ou seja, já ouvi as pessoas falarem da própria boca, de que alguns deles só se trata de uma infeccioncita. Veja, ele utiliza no diminutivo, naquela forma ita. O que significa essa forma ita, professor? Geralmente, dentro de um contexto, ela é utilizada ou para indicar uma ideia de carinho, ou podemos utilizar de uma maneira pejorativa, como é o caso aqui, né, fazendo um desdenho sobre a doença. Pois bem, ele HPV também é um problema de homens, não só porque propaga a infecção entre a população feminina, sino também, lembrar que essa expressão sino também é como se eu dissesse, mas também, porque este vírus produz outros problemas de saúde tanto em homens como em mulheres, incluindo verrugas genitales e câncer de boca e garganta que, se bem não são tão conhecidos ou alarmantes por sua quantidade como outros tipos de câncer, também constitui um risco, ou seja, não é algo tão alarmante o câncer de boca e de garganta, mas também é o que? É um risco. Por lo anterior, a Academia Americana de Pediatria decidiu enfrentar-se ao HPV mediante a vacunas. O que é isso, professor? Vacinas, que se põem tanto a mulheres como homens. Os especialistas afirmam que a vacuna é mais efetiva se administra antes de que o niño se vuelva sexualmente ativo e responde melhor no organismo de varones, ou seja, dos mais velhos, né, entre o que? 15 anos. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que houve uma argumentação primeiro sobre a questão do vírus em relação aos homens, aquilo que pode causar nas mulheres e também a atitude que a Academia Americana de Medicina e de Pediatria teve, a atitude que eles tomaram para evitar esse tipo de câncer e evitar problemas futuros em relação às mulheres no México, ok? Então vamos fazer a leitura aqui do nosso texto. Olha, na nossa primeira questão nós temos assim aí na página de número 297. O texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus é o quê? Estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus efeitos em crianças. Gente, não falou sobre isso aqui. Né? Ele fala sobre os adolescentes, né, até mais ou menos 15 anos ou antes de se tornarem ativos sexualmente. Responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana. Gente, seria nas mulheres, né? Então tá fora. Ignorado pelos homens por se restringir a população feminina. Não, a gente viu que também é um problema masculino. Combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. Aí sim está a nossa resposta correta. Bem no finalzinho do texto você viu que a Academia Americana de Pediatria, ela disse que isso também é um problema para os homens e que deve ser o quê? Né, combatido com a questão da vacina antes da atividade sexual. Portanto, a resposta correta é a letra D de dado. Agora, nós vamos aqui para a nossa página de número 298, nós vamos responder aí a questão de número 3, que está relacionada a um texto argumentativo sobre a colocação da opinião de uma pessoa, o porquê dela ter deixado a rede social Facebook. Então, ela já começa dizendo, ó, adicciones. O que seria isso, professor? Vícios. E broncas, professor? Brigas, discussões. Então vamos nós. Pese ao indubitável êxito de la marea azul de Facebook, ou seja, é o peso, né,
do indubitável sucesso da maré do azul do Facebook. Algunas personas optam por um mundo menos conectado. Eu lo dejé porque era increívelmente adictivo, ou seja, viciante, e perdia muitíssimo tempo. Explica Sônia, nome fictício, uma médica madrilenha de 35 anos. Em cada visita, os usuários de la rede suelen passar 20 minutos em média, ou seja, cada vez que você entra, você passa em média 20 minutos por dia, né? La persona que decide abandonar o lugar suele argumentar parecidas razões, ou seja, as pessoas que deixaram de utilizar o Facebook, elas têm praticamente as mesmas razões. Pérdida de tempo, relações superficiais ou falta de privacidade. Esses são os temas mais abordados aí. A última parte, que seria o que? A perda de privacidade, é la que em la rede social ha avançado mais. Em grande parte obrigada por las autoridades de diferentes países. Desde hace, lembrar que nós estudamos essa expressão, né, temporal, ou seja, já faz algum tempo. Desde hace um tempo, os usuários têm mais opções sobre que querem compartilhar e com quem. Em meu caso, houve um motivo concreto, uma bronca com um familiar muito cercano, ou seja, uma discussão com um familiar muito próximo. A gente viu aqui a questão que do lejano indica algo distante, então com a ideia de cercana e lá dos advérbios, nós temos uma ideia de proximidade. Depois del enfado, fui ao excluí-lo de la lista de amigos, pero en el momento de hacerlo, me senti ridículo ao reparem lo enganchado que eu estava en essa rede e pensei que melhor me eliminava a mim mesmo. Suena uma broma, ou seja, escute a piadinha que ocorreu, né? Pero ocorreu assim, explica Alberto, o nome fictício, que afirma que mantém entre outras redes como Twitter por motivos laborais. Então vamos lá. Por meio de depoimentos, o texto explica as razões de alguns usuários do Facebook por abandonar essa rede social. Com relação ao Alberto, que é o último aqui, né? Nome fictício de uma das pessoas citadas, o abandono do Facebook ocorreu por quê? Notou a dependência que tinha desenvolvido em relação a essa rede? Olha, gente, se a gente prestar bem atenção, é o que ele diz aqui, ó. Ele reparou que estava enganchado, ou seja, ele passava muito tempo, né, na rede social, e aí ele pensou o quê? Rapaz, é melhor eu eliminar minha conta do que excluir a uma outra pessoa. O problema está em mim, não nos outros. Então, a resposta correta de cara aqui seria qual? A letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. Percebeu que a sua rotina começara a perder interesse. Não fala da rotina. Descobriu a falta da utilidade da internet para conseguir emprego. Não. Tanto que ele deixa ao Twitter por motivos laborais. Ó. Laborais aqui está com a ideia de quê? Trabalho. Isso é interessante, ó. Soube que investia 20 minutos diariamente numa rede social. Não, aí é da pesquisa que foi feita em relação a Sônia, que é outro nome fictício. Compreendeu que ele expõe nitidamente a sua família. Não, esse aí é o que, gente? É um problema que vai estar relacionado à discussão e não por expor a família. Portanto, a resposta correta é a letra A. No texto aí da página de número 299, né, nós temos aí a questão de número 7. Acompanhe comigo aí na página de número 299 a nossa questão de número 7. Ok? Então vamos lá. La tolerância é a capacidade de conceder a mesma importância de forma de ser e de pensar e de viver de los demás que a nossa própria maneira de ser, de pensar e de viver. Se entendemos que nossas crenças, ou seja, as nossas crenças e costumes, não são nem melhores nem piores que as de outras pessoas. Sim, ou seja, mas simplesmente
distintas, ou seja, diferentes. Estaremos respeitando a los demás, ou seja, se a gente aprende que a nossa maneira de pensar, de ser, de viver, né, ela não é nem melhor nem pior que as dos demais, né, a gente começa o quê? Respeitando as outras pessoas. Compartilhar, ou seja, compartilhar as diferenças nos enriquece, nos hace mais grandes. Algumas vezes, a lo largo del tempo, outra expressão muito utilizada no espanhol, significa o quê? Ao longo do tempo. Se pode observar uma série de exemplos de indivíduos cujas formas de actuar se originam precisamente de la falta de respeito hacia los demás. O hacia aqui, gente, cuidado, não vai pensar que é o verbo fazer no pretérito imperfeito. Aqui pra gente ele diz o que? Seria a expressão em direção, ok? Ele deixar passar atitudes desconsideradas e injustas é uma forma indireta de não respeitar quem la sofre e de não importar-nos em lo absurdo. Por isso, ser tolerante é também definir-se, dar um passo al frente, a ser uma opção por la justiça e la paz. Então, esse texto aí está relacionado ao argumento em relação ao quê? A tolerância com relação às outras pessoas que podem ser diferentes em relação à opinião, à forma de pensar e à forma de viver. O texto discute o sentido de tolerância. Nele, esse sentido assume um papel social, uma vez que a tolerância, letra A, supõe ser mais importante a opinião alheia do que a própria? Não, gente. A gente sempre vai deixar tudo comparado, igualitário. Legitima as diversas formas de expressão de vontade? Não, gente. O texto não está trabalhando essa questão das vontades, e sim o quê? De respeito em relação a quê? A forma de cada um, a forma de pensar e de ser, e não com relação à vontade. Né? A gente está vendo aqui outra intenção aqui dentro desse contexto. Incentiva os sentimentos de justiça e igualdade? Bem, no finalzinho ele diz isso. O que ele coloca pra gente no finalzinho? Bom, se você vê uma pessoa criticando a outra por sua opinião, por sua forma de viver e de pensar, e você não toma uma atitude, você está sendo coerente em relação à intolerância. Portanto, a resposta correta é a letra C. A letra D. Minimiza os efeitos de ação desrespeitosas. Não é minimizar, e sim o quê? Zerar. Fortalece o comportamento individualista. Não, gente. Se eu respeito a opinião, respeito a forma de ser e a forma de viver do outro, eu não estou falando de uma ideia individualista, eu estou falando de uma maneira o quê? Social, global, geral. Portanto, aqui o que mata é o quê? A ideia do individualismo. Na nossa oitava questão, nós também já temos uma questão trabalhada aqui, porém uma questão muito boa em relação ao Enem, né? Inestabilidade estável, ou seja, uma instabilidade que se torna o quê? Estável. Los que levam toda a vida esforçando-se para conseguir um pensamento estável, com suficiente solidez, como para inventar a incertidumbre, ou seja, a incertidão, se apodere de suas habilidades. Todas essas lecções sobre como assegurar o porvenir, ou seja, o que vem futuramente, aqueles que nos aconselhavam, que nos deixáramos, ou seja, que nos deixássemos de bagatelas poéticas e que encontráramos um trabalho fijo e etc. Abuelos, padres, maestros, suegros, bancos e seguradoras não estavam dando gato por lebre. Olha, gato por lebre é você trocar algo bom por algo que se parece, mas não é. Então, até aí, gente, nós temos a seguinte argumentação. A questão da incerteza, né, com relação às nossas habilidades. Então, ele diz o quê? Sempre você pensar no futuro. E quem sempre dava esse conselho para a gente? Os pais, os avós, seguradores, professores, as pessoas que sempre quiseram o nosso bem. Em um mundo, este mundo que nos ha criado, que ao tocá-lo em la pantalla creemos estar transformando a medida de nosso desejo,
não está modelando segundo o coeficiente de rentabilidade, não está liquando para integrarmos a seu metabolismo reflexo. Ou seja, essa questão das tecnologias, do mundo futuro, a sociedade mudando cada vez mais, nós temos que estar inseridos a ela. Mas como professor? Sempre buscando uma estabilidade em relação às questões sociais que nós estamos inseridos. O título do texto antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos contraditórios que expressam o sentido de que, vamos lá, gente, competitividade e buscado lucro que caracteriza a sociedade contemporânea. Não, gente, não é isso. Ele está dizendo para você buscar uma estabilidade que muitas vezes é instável, porque você sempre tem que estar se adequando e não com relação à lucratividade. Busca de estabilidade financeira e emocional como marca do mundo atual. Também não é isso, gente. Se os nossos avós, pais, professores já falavam sobre isso, então não é do agora, é de sempre. Também já vem de antigamente, né? Negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho. Gente, lá ele diz que eles não estavam errados. Né? No parágrafo bem à frente, a gente vê que eles não estavam errados, né? Necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente. Olha, com relação a isso, o texto não trabalha diretamente isso. Portanto, está equivocado. O texto fala sobre o que, professor? A permanência da inconsistência de uma sociedade marcada por contínuas mudanças. Ou seja, cada tempo que passa, a gente procura sempre fazer o quê? Uma adequação em relação a essa nova atualização que a nossa sociedade pode ter. Portanto, a resposta correta aí é a letra E. Olha só, galera, na nossa aula de hoje, a gente vai encerrando por aqui. Nós temos o nosso praticar para desenvolver na unidade número 4, os textos argumentativos. As questões e o mini simulado estão aí para você praticar tudo o que nós vimos hoje. Os nossos canais de contato estão aí para você. Você pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, como alguns alunos fizeram esta semana novamente, pelo WhatsApp, pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram. Fique à vontade. E na nossa próxima aula, nós iremos trabalhar o estudo del comic, das tirinhas, que é muito utilizado na habilidade número 7. E olha só, vem caindo muito, principalmente no Enem e nas provas aí da UEMA. Então você que vai também fazer o vestibular da UEMA, não pode perder este conteúdo, tá bom? Olha só, bons estudos a vocês, tudo de bom, e nós nos encontramos aqui na semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau.